Paz do Senhor, irmãos, irmãs. Mais uma vez estou aqui na ordenança do Senhor Jesus para que eu fizesse a live no sábado, uma palavra rápida para o teu coração. Eu sou a pastora Joanilda do Ministério do Evangelho Pleno, na Nova Lima, e quero falar contigo no teu coração. Hoje nós vamos falar sobre Esther, capítulo 2, né? Versículo 5, que fala assim: nesse tempo vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado a Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros como Joaquim, o rei de Judá, Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem mãe, essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha. Quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei, confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu, e ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do palácio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento, um ano, né? De beleza prescrito às mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfume e cosméticos. Então, as mulheres tinham que estar preparadas, com a sua pele cheirosa, tinha que estar bonita, né? Tinha que estar com a pele viçosa, tinha que ser um objeto de desejo para os olhos do homem, né? Do rei Xerxes. E quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. Então, à tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém que ficava sob os cuidados de Sascas, oficial responsável pelas concubinas. Então, nós estamos falando da Esther, Hadassa, né? Hadassa é o nome que foi dado para ela, e quando ela chegou até o rei, se chamava Esther. Por quê? Porque quando eles foram trazidos do exílio, né, pro exílio na Babilônia, o rei determinou, os nomes foram trocados, né, assim como de Daniel, que era Beltesazar, Daniel ficou sendo chamado de Beltesazar. Mas o que nós estamos tratando aqui é o propósito que Deus tinha na vida de Esther. Esther era uma jovem judia, né? Cuidada pelo seu tio, órfã. Tinha tudo para dar errado na vida dela. Mas ela, quando os olhos do rei bateu na Esther, quando ele olhou para ela, ele se encantou com ela. Isso já era propósito de Deus, quando ela veio cativa. Já era propósito de Deus quando ela nasceu. Já era propósito de Deus
para ela chegar naquela cidade. Quando o rei olhou para ela e se encantou com Esther, o propósito de Deus começou a ser feito. Mas o processo desse propósito já estava sendo desencadeado há muito tempo atrás. E é assim que o Senhor age na nossa vida. Esther não foi ficar com Mardoqueu à toa. Esther não foi levada cativa junto com seu tio à toa. Esther não foi levada para o harém à toa. Esther não foi ser esposa do rei. Entre muitas mulheres, Esther foi a escolhida para ser a rainha Esther. Tudo isso era um processo em que ela tinha que passar, porque o propósito dela era maior. E às vezes nós não queremos nem passar pelo processo, quanto mais chegar no propósito. Nós lembramos de José do Egito, que está lá em Gênesis. José era sonhador, vivia com a sua família, vivia sendo bajulado pelo seu pai, amado pelo seu pai, e os irmãos o odiando. E José falando dos sonhos, até que um dia que José disse que o sonho dele era que todos os irmãos e até o pai e a mãe dele se dobravam por ele. Ali começou, aí você pensa, ali começou a derrota de José. Não. Ali começou o processo de José para o propósito. Se você pensar no processo, no propósito, você vai ver como o Senhor diz lá em Jeremias 14, desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Mas para se fazer um vaso lindo, tem que amassar o barro, tem que trabalhar o barro. Para fazer um vaso bonito, tem que trabalhar o barro. E aí vem o processo de transformação deste barro, para que haja um vaso perfeito. Aquele barro tem que ser amassado. Aquele barro tem que ser comprimido, aquele barro tem que ser esticado. Nós também é a mesma coisa. É a mesma coisa quando se começa um propósito na nossa vida. Antes você tem que passar pelo processo. Não adianta você querer vitória se você não quiser passar pelo processo. O processo vem antes do propósito. E quando você passa pelo processo, né? Aí você diz, a rainha Esther passou por tudo aquele processo. Era para ela ser rainha. Não. Acabou o processo. Glória a Deus, aleluia. Agora ela é rainha. Agora começou o propósito. E o propósito ela não queria, não. O tio dela chegou e falou, Esther, só você pode salvar o teu povo. E ela falou, não, mas... Ele falou, para isso que você está aqui, Esther. Foi para esse tempo, Esther, que Deus te trouxe como rainha. Mas se você não quiser fazer... Deus vai levantar outro socorro. Porque, irmão, se você não quiser passar no propósito, no processo, para chegar ao propósito da forma que Deus quer, Ele levanta outro. É a mesma coisa quando você não quer trabalhar na obra de Deus, quando você tem preguiça, quando você deixa para depois, quando você não prioriza Deus, né? Quando você coloca tudo na frente da obra de Deus, todas as coisas são mais importantes do que servir a Deus. Como hoje estava frio, né, irmãs? Hoje estava frio. E a minha vontade, a minha carne era de dormir mais, né? Porque eu estava na minha cama quentinha.
Mas eu levantei 7h30. Por que eu levantei 7h30? Não tenho filhos, né? Mas eu tenho um projeto chamado Geração que Adora. E nesse projeto vem crianças. E as crianças compareceram. As crianças vieram mesmo no frio. Coisa que o cristão passou uma nuvenzinha lá e fala, não vou mais na igreja. Ah, não vou na igreja não, tá frio. Ah, não vou na igreja não, esfriou. Ah, eu não vou na igreja não, tá chovendo. Ah, não vou na igreja não, tá muito quente. Tudo é motivo para não ir na igreja, tudo motivo para não servir a Deus. Mas a rainha estava lá porque Deus tinha um propósito na vida dela. A rainha Esther não estava lá à toa. A rainha Esther não estava à toa. Escreva aí no seu comentário. Você está no propósito de Deus? Ou você ainda está no processo de Deus? Qual é a sua resposta? Você está no processo ou já está no propósito? E Mardoqueu chamou